As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4, vamos ler todos juntos? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Pai, a tua palavra é verdade que liberta. Tua palavra comunica salvação, propósito para as nossas vidas. Ministra, ó Deus, a tua cura, a libertação, a restauração espiritual, o despertamento espiritual por meio da tua palavra, Pai. Que possamos, como vasos, instrumentos do Senhor, ó Deus, sermos moldados pela tua palavra, transformados à semelhança do caráter de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos. Essa é a nossa oração. Amém. A pergunta inicial, como se fosse uma pergunta tema da nossa mensagem é: como são as pessoas que são usadas por Deus? Mas para a gente não perder muito tempo, ou para que não seja uma perda de tempo, eu tenho que perguntar para você: você deseja ser usado por Deus? Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele a use para o louvor da sua glória, para a salvação de vidas, para a edificação da igreja e para a transformação do mundo? Você está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser esse vaso, esse recipiente da graça e da glória de Deus para abençoar vidas? O silêncio está dizendo para mim, gritando aqui no meu ouvido: eu quero, eu estou disposto, a minha vida está nas mãos do Senhor. O silêncio, eu tomo o silêncio como concordância. Então todos aqui querem servir a Deus, ser um instrumento nas mãos do Senhor. E ainda que tenha parecido ser irônico da minha parte, não é ironia não. Eu creio e eu entendo que todos aqui querem servir a Deus. Mas como são essas pessoas? Talvez você me pergunte, mas como identificar características em algumas pessoas? Vamos para a Bíblia, vamos para a biografia de algumas pessoas. Hoje nós vamos destacar Neemias. Um pouco da vida, da experiência dele, das suas preocupações, das suas prioridades, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, como demonstração de que ele foi um instrumento de Deus à sua época. Quem foi Neemias? De onde ele era? Filho de quem Neemias era? Qual era a ascendência de Neemias? Pouco sabemos. O que sabemos é que provavelmente ele era da tribo de Judá, e pode ser que ele tenha sido até descendente do rei Davi. Mas ele se apresenta como filho de Acalias, e nada se sabe do seu pai. Mas Neemias, provavelmente ele nasceu e viveu naquele período do cativeiro babilônico. Que período foi esse? Foi quando Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém com as suas tropas, milícias, levou cativo para a Babilônia, o Egito. Alguns do povo de Deus destruiu a cidade. O templo foi derrubado,
os muros foram derrubados, as portas queimadas, humilhação, desprezo, miséria para quem ficou na província. Mas nós sabemos também que Neemias, ele tinha total confiança do rei Artaxerxes I, porque ele era copeiro do rei. Era ele se tornou copeiro do rei antes de se tornar governador. Mas enquanto copeiro, ele era da total confiança do rei, porque é ele quem administrava o cerimonial do vinho. É ele quem provava da taça real. Ele estava na cidadela de Suzã, tipo de uma casa de inverno do rei. Aproximadamente 1.500 quilômetros da província de Jerusalém. E nas memórias de Neemias, ele registra, e é interessante você saber que o livro de Neemias, originalmente, é um único livro com Esdras. Esdras e Neemias. Depois, com o tempo, foi dividido lá os livros, a formatação da Bíblia. Mas, originalmente, Esdras e Neemias e Zorobabel, que foram os que prepararam o povo para retornar para a província. Por quê? Porque aconteceu algo maravilhoso. Deus manifestou o seu poder na história das nações. Ele mostrou o seu poder escolhendo Ciro, o rei Ciro. Então você volta à sua Bíblia e o livro de Esdras fala do decreto de Ciro, começa com o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. E o decreto dizia: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro foi levantado por Deus, só que Ciro não servia a Deus. E apesar disso, a Bíblia registra que este é o ungido do Senhor. Deus o levantou, o usou para a glória dele, para manifestar a glória dele. O Império Persa feriu o Império Babilônico e agora Nabucodonosor é despojado. Ciro está no poder e Deus desperta o espírito de Ciro, há um despertamento espiritual no governador ímpio, que não servia a Deus, porque quem é o governador maior? É o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Não há outro Deus, e Ciro tem consciência de que todo o poder das nações que estava em suas mãos foi Deus quem lhe havia dado. Consciência de um não servo. O Deus dos céus foi quem me deu. E mais, ele me ordenou para edificar uma casa, um templo em seu nome em Jerusalém. Se alguém aqui é do povo dele, volta para Jerusalém e construa a casa. A casa do Deus de Jerusalém, de Judá. Um ímpio tendo consciência de quem é o governador maior sobre tudo e sobre todos. Houve um despertamento, então Esdras, Neemias e Zorobabel foram 3 levas, o povo volta. Se você ler o profeta Ageu, por exemplo, você vai se lembrar que o povo volta para a cidade e se distraem. E começam a se preocupar com as suas próprias casas, com os seus próprios negócios, e eles não reconstroem o templo. O povo é ordenado por Deus, Deus desperta o espírito de Ciro, ordena-o para que ele libertasse o povo, para que este regressasse para Jerusalém. O povo está em Jerusalém, volta para a cidade,
e começa a cuidar das suas próprias casas. Acaso é tempo de vós habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruínas? Considerem o passado de vocês, diz Deus através do profeta Ageu, e o povo então é chamado para reordenar as suas prioridades. O povo foi chamado, resgatado por Deus para cuidar da casa de Deus, e eles não estavam fazendo isso. Eles tinham outras prioridades. O que acontece? A maldição. O povo sofre as consequências da sua negligência espiritual. O povo está dormindo espiritualmente. Eles não honravam a Deus com os seus recursos materiais. Então eles recebiam o salário e esse salário era colocado num saquetel furado. Eles comiam e não se fartavam. A sede do povo não era saciada, porque, apesar de terem recursos materiais, eles não estavam cuidando da casa de Deus. Eles não estavam priorizando o chamado de Deus para a vida deles. Voltando para o contexto do cativeiro, o povo está lá, na Babilônia, sofrendo. Deus usa o profeta Jeremias para escrever uma carta. Jeremias 29. Logo que se completarem os 70 anos, eu cumprirei a minha boa palavra para com vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Segundo Crônicas 7,14, texto que tem a ver com o contexto babilônico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus estava prometendo para o povo cura, libertação, restauração. Deus chega a intervir no poder das nações. Manifesta o seu poder e o povo volta para a cidade. E aí a gente volta para Neemias. Neemias está a mais de 1.000 quilômetros de Jerusalém, desfrutando de todas as regalias da vida palaciana, porque ele estava no palácio, na Câmara Real, cuidando das coisas do rei, tinha total confiança do rei Artaxerxes. Neemias estava tranquilo, zona de conforto, tranquilidade total. Aí ele recebe uma caravana. E um dos seus irmãos, o texto fala Anani. E ele se encontra, e aí nós vamos perceber a primeira característica de uma pessoa que serve a Deus. Uma pessoa usada por Deus. E se você deseja ser usado por Deus, você precisa olhar para a vida de Neemias e como foi que ele interagiu e reagiu diante da notícia recebida. Notícia esta recebida porque houve preocupação da parte dele. E aí eu entendo, à luz da Bíblia, que uma pessoa usada por Deus é uma pessoa que tem interesse e se preocupa com os outros. O texto é muito claro, meus irmãos. Diz ele, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus, como é que estava o povo, que não foram levados para o exílio, e também acerca da cidade. Neemias, apesar de estar longe do problema, bem distante, ele se preocupa. Ele demonstra solidariedade, compaixão. Ele se simpatiza com a dor e o problema daqueles que estavam longe. Ele faz perguntas a respeito da cidade, como é que estava a cidade, e ele recebe um relatório. E neste relatório, ele fica sabendo que a cidade está destruída. Os restantes que não foram levados e estão lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas.
veja a cidade, antes de pensar no povo. A cidade, à época, precisava ser amuralhada, ou seja, precisava ter muros, defesa, proteção. Os muros derribados, a cidade está vulnerável aos ataques de ladrões, dos inimigos, povos adversários. E a gente entende que uma nação, ela luta pela sua soberania, e uma das maneiras que ela luta pela sua soberania é investindo no seu poder bélico, investindo no exército, na proteção. Um povo fraco, um povo aberto aos ataques, não tem força, é desonrado. E a cidade estava assim. À época, Nabucodonosor e a sua tropa fez isso. As portas estavam queimadas. Qual é o entendimento das portas queimadas? Os juízes que ficavam às portas para julgar. Não havia aquilo que eles chamam de segurança jurídica. Não havia o juízo. O STF da época nem existia. Não tem nem como dizer que estava desacreditado, porque nem existia. As portas estavam queimadas. Agora, o que é de uma nação e do povo desta nação que perdeu esse sentimento de segurança e de justiça? Humilhação, vergonha, desprezo, menosprezo. E é nesse contexto que Neemias se coloca diante do seu irmão e diante da comitiva, faz perguntas e espera respostas. E a resposta veio. Como é que ele reage? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. O assentar-se aqui, meus irmãos, não é a ideia de alguém que está cansado, desanimado, desesperado, é de alguém que está pensando, reflexivo. Sabe aquela ideia do filósofo que fica pensando, sentado assim? É mais ou menos assim. Ele está pensando, o que aconteceu? Por que aconteceu? O que a gente vai fazer? Então ele se assenta, ele lamenta, ele chora, ele ora, ele busca respostas. E é interessante que o texto diz que ele lamenta por alguns dias. Mas ele não fica só chorando, lamentando, por causa das circunstâncias. O texto diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma pessoa usada por Deus, e se você de fato quer ser usado por Deus, você precisa se interessar pelos outros. E esse interesse tem que te mover de onde você está. Vai tirar você da zona de conforto. Você vai manifestar a sua compaixão e simpatia na prática. Com Neemias, centenas de quilômetros. Ele se preocupa de fato. E ele vai até Jerusalém. Só que ele não sai do dia para a noite ou da noite para o dia. Ele não toma uma decisão precipitada. Pessoas usadas por Deus não são precipitadas nas palavras, nas atitudes, nas decisões, não. Ele ora, ele jejua por muitos dias, e se você é um estudioso da Bíblia, você vai saber que o mês de Quisleu, no calendário judaico, provavelmente seja novembro, ele passa 4 meses orando, buscando a orientação de Deus. Capítulo 2 de Neemias, no mês de Nissan, talvez março, abril. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele,
Neemias está lá na Câmara Real, posto vinho, e ele está triste. O que é que Neemias sabia que o rei não sabia? O que é que causava tristeza no coração de Neemias? O que é que Neemias estava escondendo do rei Artaxerxes? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Porque quando o rei olha e percebe o semblante de Neemias, o rei diz a ele: porque está triste o teu rosto, se não estás doente. Neemias, você não está doente, não há enfermidade, então por que você está com essa cara triste? Tem de ser tristeza do coração. Olha o que o texto diz: então temi sobremaneira. Aí nós vemos Neemias intimidado diante da fala do rei. Por quê? Porque ele era o responsável em servir o vinho. Será que Neemias estava sabendo de alguma conspiração contra o rei e estava omitindo do rei? Isso trazia tristeza, angústia para o seu coração e ele não se vê capaz de falar? Será que ele estava temendo a sua própria morte diante do fato de um suposto envenenamento? Não sabemos. O que sabemos é que o rei percebe a sua tristeza, não estava enfermo, seria tristeza de coração, então Neemias teme sobremaneira, mas Neemias na hora ele diz o quê? Viva o rei! Vida longa ao rei! Viva para sempre! Uma expressão de honra ao rei. E aí ele diz: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como não se entristecer, ó rei, se há humilhação, desprezo, se não há segurança, não há justiça na cidade dos sepulcros dos meus pais, como eu vou me alegrar? Abre um parênteses. Como se alegrar quando você percebe um mundo, uma sociedade, um país, uma nação perdida pela corrupção, pela mentira, falcatruas, desonestidade? Como se alegrar diante da injustiça do julgamento alheio, ou até mesmo de julgamentos tecnicamente falando? Como confiar no homem? Como se alegrar? Neemias está triste, e tinha motivo para isso. O que o rei diz a ele? Disse-me o rei: que me pedes agora? O rei Artaxerxes está diante de um homem que se preocupa com o seu povo e que busca respostas. Mal sabia Neemias que ele fazia parte da resposta de Deus para o seu povo. Ele ora a Deus pedindo sabedoria, Deus dá estratégia para ele, ele vai até o rei. A tristeza não é estratégia, ele estava triste mesmo, o semblante caído. E aí o rei pergunta: que me pedes agora? Vamos nos entrar lá na Câmara Real. Imagina lá o rei lá. Está lá. E o rei: o que você pede agora? O que é agora? Agora. Já. Para ontem, Neemias. Lembrando que Neemias estava há aproximadamente 4 meses orando, jejuando, orando ao Deus dos céus. E quando o rei Artaxerxes pergunta para ele: que me pedes agora? O texto diz: então orei ao Deus dos céus. Ele vai orar de novo, e a gente encontra então a segunda característica de uma pessoa usada por Deus. Se você deseja ser um instrumento de Deus para ser a resposta na vida daqueles que estão sofrendo, para ajudar pessoas a resolverem o seu problema, você precisa, assim como Neemias, primeiro, ter interesse, se preocupar com os outros, mas também orar. A oração de Neemias. E essa oração, ela é muito significativa para nós, por quê? Porque ela tem algumas características importantíssimas. Eu destaco a primeira: paciência
e perseverança. Ele vai dizer, na sua oração, está de 1 a 11, ele diz que ele ora ao Deus dos céus noite e dia. Essa expressão idiomática que indica perseverança, algo regular, contínuo, consistente. Não é que ele orava de noite e orava de dia. Essa expressão dá a ideia de ser algo constante na vida dele. Ele está orando. Neemias é um homem de oração. Porque ele sabe que os recursos que ele precisa vêm, sobretudo e antes de tudo, de Deus, o governador dos céus. Mas o governador dos céus, ele toca no coração do rei, para que o rei permita a Neemias a obter o recurso material, a liberação para entrar nas terras. O que me pedes agora? O rei terreno está perguntando para Neemias, o que você quer agora? Então, orei ao Deus dos céus. E a oração de Neemias, que eu vou destacar aqui, está no capítulo 1. E eu vejo paciência e perseverança. Primeiro, paciência, porque imagina só, orar 4 meses para obter uma resposta. Perseverança, porque o problema já existia. O povo estava sofrendo, havia humilhação, desprezo, miséria. Como lidar com as circunstâncias, com as pessoas, como lidar com a oposição que surge. Vocês se lembram lá de Sambalat, Gesem, Tobias, que num primeiro momento eles zombam, dizendo, vocês não vão fazer. Aí você lê Esdras também, você vai perceber que existe oposição ferrenha. O templo, ele foi interrompido, mas com Neemias em 52 dias, ele reedifica o muro. A missão dele era essa. Poucos recursos, o povo desanimado e a oposição ferrenha. Como lidar com isso? Ter paciência e perseverança. 52 dias foram necessários para que o muro fosse levantado. E durante esse percurso aí, você vai ler lá o texto de Neemias, Sambalat, ele manda uma comitiva, há uma conspiração primeira ali, tentando distrair Neemias, e ele diz, eu não vou descer, porque eu estou realizando uma grande obra. E Neemias, do começo ao fim, reconhece que a obra foi executada porque a boa mão do Senhor estava com ele. Então ele anima o povo. Mas o ânimo de Neemias vem da sua vida com Deus. Uma vida de oração, noite e dia. E essa oração, ela é uma oração reverente. Então orei ao Deus dos céus, Deus grande e temível. Neemias ora ao Deus dos céus. Essa expressão indica reverência. Vocês se lembram da reverência, a ideia de reverência? É de alguém que considera a transcendência de Deus, o Deus que está acima da criação, o Deus que é o criador de todas as coisas. Então você se afasta com temor, mas se volta e se inclina com admiração, adoração, nesse relacionamento com Deus. Neemias tem reverência, ele ora ao Deus dos céus. O que me pedes agora? Calma. Se você estiver diante de uma situação e surgir a oportunidade, e alguém te perguntar, o que você precisa, o que você deseja, quais são seus planos, antes de falar, calma, faça como Neemias. Você quer ser usado por Deus? Ore ao Deus dos céus, ore com reverência, sabendo que Ele é o Senhor da criação, está acima de tudo, criou, mas também é um Deus imanente, que está presente, mesmo nos momentos mais difíceis,
mesmo quando os recursos são poucos, mesmo quando as pessoas que estão próximas a nós estejam desanimadas e outros estão nos perseguindo, criticando, zombando. Neemias enfrentou tudo isso. E a despeito de tudo isso, ele completa o seu trabalho. Ele cumpriu a sua missão, que começou com uma pergunta: como é que eles estão lá? E a cidade? Então toma cuidado também com a pergunta que você faz, tá? Se você não quer ser usado por Deus, não saia aí perguntando para as pessoas como é que está a família, como é que está a sua vida financeira, como é que está seu casamento, e seus filhos, como estão? Não saia perguntando. Se você não quer ser instrumento de Deus, um vaso para abençoar vidas, não pergunte. Porque a partir do momento que você receber um relatório, uma resposta, você se torna responsável diante de Deus pela informação que você recebeu. E algumas informações e alguns relatórios que nos serão passados nos levarão, primeiro, nós vamos nos assentar, lamentar, chorar, jejuar. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Faz quanto tempo que você não chora por uma alma perdida? Por uma família que está se afastando, se distanciando do Evangelho, da salvação? Você quer ser um instrumento de Deus para ser a resposta àqueles que estão sofrendo? Faz quanto tempo que você não separa um tempo de jejum, de abstinência da carne, do alimento físico? Nós precisamos nos perguntar isso. Porque para que Deus nos levante como parte da resposta a esse mundo que sofre, seja como igreja ou como pessoas, nós precisamos fazer como Neemias: orar, lamentar, nos entristecermos diante da situação. E o jejum é tristeza. Parte do jejum é tristeza, é arrependimento dos nossos pecados. Então Neemias, na sua oração, ele envolve reverência e confissão. Nós temos pecado contra ti, temos procedido de todo corruptamente contra ti. E se você estudar Neemias, eu gostaria que você estudasse, porque as crianças vão estudar na IBF. E eu quero trabalhar esse mês um pouco aí, sendo possível, um pouco da história de Neemias. Você vai ver que ele confronta os governantes, os nobres, que estavam explorando o povo. Ele dá o exemplo. Ele não aceita corrupção. E na sua oração ele diz: temos procedido de todo corruptamente. Gente, Neemias estava lá na Câmara Real, sossegado, tranquilo. E ele se inclui na oração. Ele confessa os pecados da nação e o dele. Ele reconhece os pecados. E ele ora uma oração confessante. E falando da oração, para terminar, a sua oração envolve louvor e pedidos, fundamentados nas Escrituras. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele se lembra da palavra, ele ora segundo as Escrituras. Reconhece os pecados, ora de acordo com a palavra, e depois então ele pede a Deus, versículo 11, ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. 4 meses se passam, ele está diante do rei. A oportunidade surgiu. Neemias está preparado. Por que ele está preparado? O que o preparou? Vida com Deus, vida de oração. E a sua oração não era uma oração poderosa. Ela se torna eficaz porque ele busca o Deus dos céus. Ele faz pedidos para Deus. Antes de pedir a Deus algo, ele louva a Deus. Ele adora a Deus. E por fim,
além de se interessar e se preocupar com os outros, de ter uma vida de oração, como nós podemos descrever uma pessoa usada por Deus? É uma pessoa que tem senso de propósito e cônscio do propósito de Deus para a cidade de Jerusalém, para o povo de Judá e para a sua própria vida. Neemias vai até a cidade. Ainda no capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Neemias chega a Jerusalém. Chegou o tempo da oportunidade. E estando em Jerusalém, durante esses 3 dias, à noite ele se levanta. E uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Primeiro lugar, Neemias não sai falando o que vai fazer. Não há alarde, espalhafato, não há propaganda, não há nenhuma campanha publicitária do que ia ser feito. Neemias, zíper na boca, fala para ninguém. Tem gente que acredita nessas coisas, né? Eu não vou falar nada para ninguém, porque senão não dá certo. A pessoa está se organizando para comprar uma casa, para mudar de emprego, comprar um carro, fazer uma viagem. Ela está... Vou falar para ninguém, porque dá azar e daí não dá certo. 2 coisas precisam ser feitas, serem faladas. Primeiro, meus irmãos, existe um Deus soberano que cuida das nossas vidas. E o que Ele determina para nós, determinado está. Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. O que Deus tem reservado para você, o que concerne a você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus planos, nada pode impedir a mão de Deus. Você crê nisso? Agora não conta para ninguém o que você está querendo fazer. Viu? Não conte. Mas não por superstição, crendices. Guarda no coração. Só que aqui o texto não tinha a ver com Neemias. Tinha a ver o que Deus, propósito de Deus para a vida de Neemias, para a cidade e para o povo. O que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Muitas vezes, nós precipitamos nas palavras, expomos os nossos planos, porque a gente consulta o nosso coração, as nossas vontades, as nossas vaidades pessoais. Então a gente sai falando. Neemias guarda silêncio diante daquilo que Deus lhe pusera no coração. Eu tenho que perguntar para você: você quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? O que é que Ele tem posto no seu coração? O que tem no seu coração aí? Você está correndo atrás do quê? Quais são os seus planos, projetos, prioridades? O que está definindo a sua agenda diária, semanal, até a volta de Jesus? O que está no seu coração aí? Quando David Livingstone foi um missionário, um médico, que serviu na África durante muitos anos. Um médico, teólogo, missionário. E ele vai para a região africana, pregar o Evangelho, servir como médico, desbravando aquela região. Algumas pessoas não entendiam o chamado dele, o porquê ele estava fazendo isso. Mas acontece que, depois de muitos anos no campo missionário, este homem foi encontrado de joelhos na sua cama, morto. Morreu orando. Penso que não tem a morte melhor. Morreu falando com Deus. Quando os ingleses vão buscar o corpo de David Livingstone na África, para sepultá-lo na abadia de Westminster,
onde estão sepultados os reis, rainhas, pessoas importantes, nobres da Inglaterra, os nativos, indígenas, africanos, não queriam deixar que levassem o corpo de David Livingstone para a Inglaterra, para ser honrado entre os nobres. O que eles fizeram? Tomaram uma decisão. O corpo vocês podem levar, mas o coração dele vai ficar aqui. Abriram o peito de David Livingstone e arrancaram o coração dele. Sepultaram próximo a uma árvore e disseram: o corpo dele vai para a Inglaterra, mas o coração dele está aqui. E vai ficar aqui, porque sempre esteve aqui. E o seu coração? Se fosse para que a gente arrancasse do seu peito agora o seu coração, onde nós o sepultaríamos? Onde está o seu coração? Os tesouros do seu coração. Bens materiais? Fama, sucesso, poder? Amizades? As vaidades do mundo, os prazeres da carne? Onde, se arrancassem o nosso coração, onde colocariam o nosso coração? No cônjuge? Nos filhos? No carro? No dinheiro? Na igreja? Na religião? Onde? Três dias, estando em Jerusalém, não contei nada a ninguém, o que o meu Deus me pusera no coração. Se você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus, uma pessoa usada por Deus, você precisa olhar para o seu coração e se perguntar, primeiro, o que Deus tem colocado no seu coração? Porque a missão dele, o sentimento de propósito na vida de Neemias e em nossas vidas, não serão diferentes, esses sentimentos. Porque Deus tem colocado algo em nosso coração. Aqui em Itu, na igreja, em família, no trabalho, o que é que Deus está colocando? E Deus nos revela por meio da sua palavra. Então busque as Escrituras. Busque a intimidade com Deus e você vai orar a Deus como Neemias, separar esse tempo de consagração e você vai perceber a mão de Deus. E aí você será bem-sucedido. Neemias trabalhou 52 dias com a sua equipe. Poucos recursos, povo desanimado, oposição, mas a obra foi completada. Por quê? Porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Sentimento de propósito, que tudo começa em Deus e termina em Deus. É por isso que Neemias, mais para frente, o povo está meio desanimado, ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe. E que você continue disposto a servir os propósitos dEle, para a glória dEle. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus a sua bênção. Nós vamos continuar falando de Neemias, tá? Quem sabe durante a semana a gente poste algumas coisas da vida dele, devocionais, até o mês de julho, porque tem a IBF, a Escola Bíblica de Férias, as crianças. Eu esqueci de dizer que o nome de Neemias tem a ver com consolo, deleite. Deus é o meu consolo. Deus é o meu fortalecedor. Imagina só, no meio do povo, quando faltarem os recursos, quando você perceber que as pessoas estão desanimadas, quando você enfrentar a crítica, lembre-se, Deus é o meu deleite, a minha alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedir essa alegria, a alegria do Senhor. Nós vamos orar pela vida do nosso irmão diácono Michel.